Varela Jonas 71 @gmail.com. Jonas Varelão na internet e no YouTube. Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Estamos aqui na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 14. Ainda continuaremos hoje no nosso vídeo, ainda no terceiro assunto, assembleias litúrgicas, o terceiro assunto da terceira parte da primeira carta aos Coríntios, resposta para diversos problemas. O capítulo 14 conta com 40 versículos. O capítulo 14, 40 versículos. Primeiro tópico, carismas e bem comum. Segundo tópico, a ordem nas reuniões. Terceiro tópico, são 2 tópicos no capítulo 14. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 14, versículos 1 a 25. Os carismas são úteis quando colaboram para o crescimento da comunidade e não quando servem para a ostentação de quem os recebeu. Paulo recomenda vivamente a profecia e é restritivo quanto ao dom das línguas. A profecia é o dom pelo qual alguém, sob a inspiração do Espírito Santo, mostra a vontade de Deus dentro da situação presente, levando a comunidade à conversão e ao esclarecimento da fé. O dom das línguas é uma espécie de oração realizada em clima de êxtase religioso. A pessoa fala na reunião da comunidade com palavras incompreensíveis ou repetindo sons desordenados e louvando a Deus em línguas desconhecidas que um intérprete traduz. Paulo não condena o fenômeno da fala em línguas, repetindo de falar em línguas. Mostra apenas sua limitação e o ridículo em que a comunidade pode cair. Entre parênteses, versículo 23. Versículos 26 a 40. Parece que as reuniões da comunidade de Corinto eram muito desordenadas. Ninguém pedia a palavra, vários falavam ao mesmo tempo, e em tudo isso talvez sobressaíssem as mulheres. Por essa razão, Paulo as convida a calar-se. Os que tinham dons especiais se julgavam superiores aos outros e não respeitavam a ordem mais elementar. Glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos. Vamos continuando. Explicações da primeira carta aos Coríntios, sétimo livro do Novo Testamento na sequência natural da Bíblia Sagrada. No seu quarto assunto, a ressurreição dos mortos, capítulo 15. Ainda na terceira parte, quarto assunto da terceira parte da primeira carta aos Coríntios, Resposta para diversos problemas. Carta aos Coríntios, vamos ver aqui, primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade. Então, capítulo 15 conta com quantos versículos, 58 versículos. 58 versículos. Primeiro tópico do capítulo 15. Cristo ressuscitado, fundamento da nossa fé. Segundo tópico, se os mortos não ressuscitam. Segundo tópico, se os mortos não ressuscitam. Terceiro tópico, Deus será tudo em todos. Quarto tópico, testemunha prova da ressurreição. Quinto tópico, seremos semelhantes a Cristo ressuscitado. Sexto tópico,
seremos transformados. Sétimo tópico, o triunfo da vida. Vamos para as explicações do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. A certeza da fé cristã se baseia num fato, a ressurreição de Cristo. Paulo recorda o ensinamento tradicional da igreja e o confirma, enumerando as testemunhas que viram Cristo ressuscitado. Encontramos aqui os traços principais do credo e, ao mesmo tempo, o mais antigo testemunho escrito sobre o ensinamento primitivo da igreja a respeito das aparições de Jesus Cristo. Versículos 12 a 19. Em Corinto, alguns pensam que depois da morte a alma imortal continua vivendo sozinha, abandonando a matéria e o corpo, que são considerados coisas más e inferiores. Outros pensam que tudo termina com a morte, que é melhor aproveitar o momento presente. Paulo mostra que ambas as opiniões são contrárias ao núcleo da fé cristã, porque se os mortos não ressuscitam verdadeiramente, nem Cristo ressuscitou. Versículos 20 a 28. Dois estados da humanidade se opõem, o pecado e a morte, dos quais Adão é o símbolo, a graça e a vida realizadas em Cristo, conforme Romanos capítulo 5, versículos 17 a 21. A partir do pecado existem na sociedade forças e estruturas que invertem o destino humano, desagregando, pervertendo, repetindo, e até mesmo levando os homens à morte. Cristo foi morto por essas estruturas, mas Deus o ressuscitou e lhe deu poder de destruí-las. Após vencer essas forças, também a morte será vencida, então o triunfo será definitivo. Unida a Cristo, a humanidade estará de novo submetida a Deus e o reino de Deus se manifestará completamente. Versículos 29 a 34. Dois argumentos apoiam a fé na ressurreição: o batismo pelos mortos e o testemunho cristão que não teme a morte. Quanto ao batismo pelos mortos, trata-se de um rito desconhecido com que os cristãos procuravam assegurar a salvação de seus parentes falecidos. Versículos 35 a 49. Não se pode imaginar a ressurreição como simples reviver ou simples volta às condições da vida terrestre. O ser humano passará para uma condição inteiramente nova. Este corpo animal mortal que nos foi transmitido pelos nossos pais torna-se espiritual. Isto é, recebe vida nova do Espírito que Cristo nos dá. Paulo usa diversas imagens para nos dar a ideia da transfiguração pela qual passaremos. Nenhuma delas, porém, é capaz de dar uma ideia completa da misteriosa e real transformação que nos tornará semelhantes ao próprio Cristo ressuscitado. Versículos 50 a 53. Paulo imagina que Cristo há de voltar antes que a sua geração morra. Os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Desse modo, ele salienta que a ressurreição não é apenas retorno à vida. Versículos 54 a 58. Depois que Cristo ressuscitou, nenhum tipo de morte terá a vitória final. Essa vitória de Cristo sobre a morte é também vitória contra o pecado que introduz e alimenta a morte no mundo, e contra a lei que mostra o que é pecado, mas não dá forças para vencê-lo. Quem acredita em Jesus ressuscitado pode cantar desde já o triunfo da vida. Glória a Deus, aleluia, minhas felicidades, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 16, da primeira carta aos Coríntios, já
na sua última parte, né, conclusão, né, na conclusão da quarta parte, né, nós estamos na terceira parte, então a quarta parte é a conclusão. Então, a primeira carta aos Coríntios, ela é o 7º livro do Novo Testamento, na sequência natural do Novo Testamento, pela nossa contagem, né? Carta aos Romanos, salvação vem pela... Não, carta aos Romanos não, primeira carta aos Coríntios, né? Estou aqui, deixa eu ver aqui, primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade, né? Vamos para o seu capítulo 16, justamente na quarta parte, conclusão. O capítulo 16 conta com 23 versículos, né? Exatamente. Primeiro tópico, solidariedade entre as igrejas. Segundo tópico, saudações finais. Vamos para as explicações do capítulo 16, concluindo a leitura da primeira carta aos Coríntios, nos seus 16 capítulos, versículos e todas as explicações possíveis, nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Então, capítulo 16, vamos fazer as explicações do mesmo, né? Vamos, capítulo 16, versículos 1 a 4, conforme notas em 2 Coríntios 8, 9, versículos 5 a 18, Timóteo teve papel importante nas relações entre Paulo e a comunidade de Corinto. Entre parênteses, capítulo 4, versículo 17, Atos, capítulo 15, versículos 41 a 16, capítulo 16, versículo 5, capítulo 19, versículos 21 e 22. Apolo não quer voltar logo a Corinto para não reagrupar um partido em torno do seu nome e do seu prestígio. Entre parênteses, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículos 5 e 6, capítulo 4, versículo 6, Atos, capítulo 18, versículos 24 e capítulo 19, versículo 1. Versículos 19 a 24. Maraná, né? Maraná, é expressão aramaica que significa vem, Senhor. Entrou em uso na liturgia e exprime a espera da comunidade pela vinda gloriosa de Jesus, né? Maraná, M maiúsculo, A-R-A-N-A, tracinho, né? Tá, acento agudo no A. Então, Maranatá, expressão aramaica que significa vem, Senhor. Então, concluímos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura da primeira carta aos Coríntios de São Paulo, né? Em todos os seus 16 capítulos, versículos e todas as explicações possíveis, nós levamos ao nosso querido público, incentivando essa leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada já no seu capítulo, no seu livro 8, número 8, segunda carta aos Coríntios. A força se manifesta na fraqueza, não é? Já contando uma a uma, a segunda carta aos Coríntios é o livro número 8 do Novo Testamento na sua sequência normal, natural. Felicidades, glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.